Olá, gente, tudo bem? Como é que estamos? Salve, salve aí para os alunos do quarto ano. Estamos aqui para mais uma aula de geografia com o professor JJ. E eu queria mandar o meu abraço, como eu sempre faço, aí para todos os alunos que estão ligadinhos aí nas nossas aulas, sobretudo o pessoal da zona rural e também a galerinha aqui da zona urbana de Teresina, ok? Aquele abraço aí e já sabe, ligadinho aqui nas aulas de geografia, para que a gente possa realmente cada dia mais desenvolver conhecimento e aprender. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito bacana, muito bom da gente estudar, que é exatamente falar sobre os locais onde a gente mora, falar sobre a divisão administrativa do Brasil. E aí ontem, assim para a gente ilustrar, estava conversando com um colega meu e ele me perguntando: Jota, tu já pensou como esse Brasil é imenso, é enorme? Eu disse, pois é, rapaz, é exatamente isso, né? O nosso Brasil é um dos maiores países do mundo, ok? E que a gente tem que saber aonde nós estamos localizados. É exatamente isso que a gente vai fazer agora, tá? Olha só, quando a gente fala sobre divisão política administrativa do Brasil, isso aqui, gente, político, não tem nada a ver com política partidária. Político significa uma ação social, ou seja, é mais ou menos uma espécie de conjunto de coisas que favorecem uma determinada população. Então, quando a gente fala de divisão político-administrativa, é exatamente isso, ok? Bom, nossa habilidade de hoje, conhecer a divisão política-administrativa do território brasileiro, e aí é claro que a gente vai falar sobre as regiões, falar sobre os estados, etc, ok? Olha só, se eu perguntasse para vocês, a República Federativa do Brasil, ou seja, o Brasil inteiro, formado pelos estados, pelas capitais, pelos municípios, é formada por 26 estados, ou seja, a República Federativa do Brasil é formada por 26 estados e o Distrito Federal. Será que isso é verdade? Certo? Vamos lá. Cada estado é chamado também de unidade federativa e tem uma certa autonomia, ou seja, governo, leis e arrecadação de impostos próprios. Por exemplo, o nosso estado, Piauí, ele tem autonomia administrativa. Por quê? Porque nós temos um governador, nós temos um prefeito da capital e nós temos os prefeitos dos diversos municípios que constituem o estado do Piauí. Além disso, nós temos também uma Assembleia Legislativa, que é aquela que fiscaliza o Poder Executivo Estadual, e nós temos o poder através das câmaras municipais, que no caso fiscaliza o Poder Executivo Municipal, ok? Bom, você sabia disso, né? Sabia, né? Ou não? Se não sabia, agora está sabendo. Exatamente para isso é que existem nossas aulas de geografia, ok? Bom, os estados brasileiros são divididos em municípios, sendo um deles a sua capital? Então, se você pegar todos os estados da federação do Brasil, tá? E cada estado tem uma capital. Então, vamos ver. Esses estados, cada um deles tem uma capital? Exatamente, tem uma capital. Por exemplo, estado do Piauí, capital, Teresina, ok? Então, em cada uma delas, o poder executivo é exercido por um governador e o poder legislativo por deputados estaduais. No Distrito Federal são deputados distritais. Ah, professor, mas o Distrito Federal é diferente? Só muda a nomenclatura, só o nome, que na verdade a gente chama Distrito Federal porque lá se encontra a sede do Poder Executivo Federal, tá? Então, lá, ao invés de a gente chamar deputados estaduais, a gente chama deputados distritais, ok? Bom, olha só, gente, olha essa imagem aí, o que você está vendo, tá? Carlinhos e a Joana estão conversando, falando exatamente sobre o Brasil. Mapa do Brasil e as 5 regiões. Agora olha para cá. Olha aqui, ó. Norte. E aí eu vou voltar um pouquinho aqui, ó, para você ver, ó. Tá vendo isso aqui, essas cores? Isso aqui tudo são estados da Federação Brasileira, certo? Divididos, são os estados da Federação Brasileira. Só que cada estado está localizado numa determinada região, que é exatamente essa aqui que a gente vai ver agora, tá? Então, vamos ver lá. Se você pegar aqui, ó,
Vamos lá? Região Norte, toda de amarelo. Região Centro-Oeste, essa aqui de vermelho. A região Nordeste, essa aqui de verde. A região Sudeste, essa aqui de azul. E essa aqui, a região Sul, tá? Então, se a gente for contar, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 regiões. Ah, professor, mas por que chama regiões? Porque são regiões, aqueles locais que têm uma dimensão maior, e que essas regiões são formadas por estados e municípios, ok? Então, em cada região, você vai encontrar diversos estados, como no caso aqui do Nordeste, que são 9, e cada estado tem os seus devidos municípios, incluindo, claro, a capital, ok? Olha só, se você pegar a região Norte, nós temos lá, nós temos a região Nordeste, a região Centro-Oeste, de acordo com a cor, a região Sudeste e a região Sul. Então, 5 regiões, tá? 5 regiões que formam o Estado, a unidade federativa do Brasil. Unidade federativa é porque a gente chama, porque na verdade a gente chama Estado brasileiro, ok? Vamos lá. Se a gente pegar e falar um pouco sobre a região Norte, gente, a gente passaria o dia inteiro aqui falando. Assim como falando das outras regiões, porque é muita coisa boa que a gente tem que falar, ok? Então vamos pegar a região Norte, que são nossos vizinhos aqui. A região Norte fica ligada à região Nordeste. Então vamos lá. Nós temos uma imensidão de valores, certo? Culturais, na gastronomia, na cultura, no folclore. A gente sabe que a região Norte é a região que aglomera o maior número de tribos indígenas, tá? Então, a gente passaria o dia todo falando aqui sobre a região Norte. Bom, vamos lá. Região Norte e suas unidades federativas. Quando a gente fala unidades federativas, são os estados com suas capitais, mas falando especificamente sobre estado. Então vamos lá. Nós temos, começando daqui, ó, Pará, tá? Capital Belém. Nós temos Palmas, aliás, Tocantins, capital Palmas. Nós temos Amapá, capital Macapá. Nós temos Roraima, capital Boa Vista. Nós temos Amazonas, que é o maior estado, certo? Em dimensão territorial do Brasil, capital Manaus. Nós temos Rondônia, capital Porto Velho. E nós temos o Acre, capital Rio Branco. Ok? Ah, professor, todas essas unidades federativas fazem parte da região Norte? Fazem parte da região Norte. Ok? Vamos lá. Região Nordeste. Aquela coisa que eu já falei da região Norte, né? E aí eu vou puxar a brasa para a minha sardinha, porque eu moro na região Nordeste, tenho muito orgulho disso. Você que está aí também tem que ter muito orgulho disso. Você que por acaso é aluno que veio de outro estado, agora deve ter orgulho, porque você está morando na melhor região do Brasil. Isso eu posso falar, né? Tá certo? Na melhor região do Brasil. Então vamos lá. Região Nordeste. Nós temos aspectos na culinária, nós temos na gastronomia, na dança, no folclore, na cultura de modo geral. Bom, região Nordeste e unidades federativas. Como eu disse para vocês, são 9 estados. Vamos lá? Começando pelo Maranhão, capital São Luís. Piauí, olha só, nosso estado, gente, ele parece assim uma meia, né? Mas é exatamente, eu já expliquei isso aqui em outras situações, porque que ele tem essa dimensão aqui, territorial dessa forma. Então, Piauí, capital Teresina, tá? Ceará, capital Fortaleza. Rio Grande do Norte, capital Natal. Paraíba, capital João Pessoa. Estado de Pernambuco, capital Recife. Estado de Alagoas, capital Maceió. Estado de Sergipe, capital Aracaju. E o estado da Bahia, capital Salvador, ok? Então, são 9 estados com 9 capitais. É claro que dentro de cada estado desse, existe inúmeras cidades que a gente chama de municípios. E cada município, né, tem sua própria jurisdição, tem sua própria autonomia. Região Centro-Oeste, lá a região do Pantanal, Mato Grossense, aquela região que foi tão castigada o ano passado pelas secas, esse ano também, tá? Mas o ano passado foi mais. Então, é a região do chamado Pantanal Mato Grossense, ok?
Bom, quais são as unidades federativas da região centro-oeste? Nós temos Mato Grosso, e aí, ó, muita atenção, nós temos o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, tá? É uma dimensão territorial que foi dividida em 2 estados. Mato Grosso, capital Cuiabá, Mato Grosso do Sul, capital Campo Grande, e nós temos aqui Goiás, estado de Goiás, capital Goiânia. Aí você diz, professor, mas o Distrito Federal? O Distrito Federal, gente, está localizado dentro do estado de Goiás. Só que o Distrito Federal, ele tem seu próprio governo, ele tem sua própria Câmara Distrital, que a gente chama de deputados distritais, então ele tem autonomia, além de ser a sede, onde está localizado, a sede do Poder Executivo Federal. Então, a sede de todos os ministérios está lá, certo? A sede onde presídio o presidente da República também está lá, certo? Que é lá no Palácio da Alvorada. Ok? Bom, vamos lá. Região Sudeste. Se a gente for falar sobre a região Sudeste, a gente tem muita coisa para falar, mas geralmente quando se fala na região Sudeste, lembra logo de carnaval, de samba, porque foca logo lá no Rio de Janeiro. Mas não é só isso. Nós temos a cidade de Belo Horizonte, né, que é a capital de Minas Gerais, nós temos o Espírito Santo, e assim vai. Então, não é só o Rio de Janeiro. Vamos lá, então. Região Sudeste e suas unidades federativas, ou seja, seus estados, suas capitais. Minas Gerais, capital Belo Horizonte. São Paulo, capital São Paulo. Exatamente, São Paulo, capital São Paulo. Espírito Santo, capital Vitória. E Rio de Janeiro, capital Rio de Janeiro. Ok? Ah, professor, mas por que essas capitais, São Paulo e Rio de Janeiro, têm o mesmo nome? Exatamente, é uma questão histórica, que não dá para a gente explicar aqui. Mas São Paulo, capital São Paulo, Rio de Janeiro, capital Rio de Janeiro. Você vê, por exemplo, ó, que são 1, 2, 3, 4, somente 5 estados localizados na região Sudeste. Mas a região Sudeste é considerada a região economicamente mais rica da nossa federação, ou seja, é a região que possui o maior número de atividades econômicas. E a região Sul? Bom, a região Sul, gente, é aquela região extremamente fria. Ontem mesmo eu estava vendo, lá em Caxias do Sul, nevou, certo? Caiu pedra de granito e houve até prejuízo para as lavouras, né? Porque, claro, quando há muito frio, há um ressecamento e destruição das lavouras, do pessoal lá que pratica agricultura, sobretudo a agricultura familiar. Mas é região muito frio, né? A região lá de Gramado, aquela região que o pessoal costuma visitar. É uma região que recebeu muita influência do povo europeu, dos alemães, certo? Sobretudo dos alemães. Então vamos lá. Região Sul e suas unidades federativas. Nós temos aqui Paraná, Curitiba, Santa Catarina, Florianópolis, Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Ok? Exatamente, só isso aí mesmo. Aqui não é, aqui são outros países que fazem divisa com o Brasil. No caso aqui, Uruguai faz divisa lá pelo Rio Grande do Sul, Argentina também, Paraguai faz essa divisão aqui pelo Paraná e pelo Mato Grosso do Sul, ok? Bom, ação propositiva. Vamos fazer agora uma espécie de ação propositiva que eu chamo, é uma brincadeira em que vocês vão tentar, a partir do que eu expliquei, preencher algumas lacunas que tem aqui neste texto. Exatamente com as informações que eu repassei para vocês das unidades federativas ou a divisão administrativa do Brasil. Vamos lá então? Ação propositiva, viagem pelas regiões brasileiras. Então, imagina que agora a gente vai fazer uma grande viagem pelas regiões brasileiras. Você é meu convidado, ok? Então, presta atenção. Coloca aí, aperta o cinto. Tem que viajar de cinto, não pode viajar sem o cinto. Aperta o cinto aí, presta bem atenção. Vamos lá então. Vocês acabaram de serem nomeados para cumprir uma missão. Você que está aí. Vocês são agora piloto e copiloto, tá? Então, digamos que você esteja aí do lado da sua irmã, do seu pai. Então, você diz, papai, o senhor quer ser o quê? O meu piloto ou o meu copiloto? Então, vocês decidem aí, tá bom? Então, vamos lá. Piloto e copiloto. De um avião e precisam visitar as 5 regiões brasileiras e conhecer alguns de seus estados. Então, você está dentro de um avião, imagina aí, gente, imaginar.
dentro de um avião com seu copiloto, que pode ser seu pai, seu irmão, sua mãe, ou alguém da sua família, tá? E você vai conhecer as 5 regiões brasileiras. Quais são elas? Região Norte, região Nordeste, região Centro-Oeste, região Sudeste e região Sul, tá? Utilizando o mapa do Brasil, da divisão política, siga os comandos que eu vou dar agora e indique a região que vocês visitarão. Então vamos lá. Bom, primeiro, saindo do Distrito Federal, você está saindo lá, você é o piloto, e tem com o seu copiloto. Você está saindo do Distrito Federal, localizado na região, qual é a região? O Distrito Federal fica localizado em qual região? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste ou Sul? Vamos ver a resposta? Centro-Oeste, tá? Sua aeronave fará pouso em Manaus. Manaus, que é a capital do estado do Amazonas. Capital do estado do Amazonas. Vocês deverão trazer da cidade cupuaçu. Gente, é muito bom isso aqui. Eita, cupuaçu. É uma fruta enorme, parece uma espécie de jaca, mas ela é diferente. Suco de cupuaçu, gente, é bom demais. Fruto nativo da floresta amazônica. A primeira missão foi cumprida na região norte, tá? Por que você cumpriu? Porque lá, o que ele pediu? Vocês deverão trazer da cidade cupuaçu, fruto nativo da floresta amazônica. Então, cupuaçu é da floresta amazônica. A floresta amazônica está localizada na região norte. Então, você já cumpriu o seu primeiro desafio, pois está ao norte do centro do Brasil, tá? Bom, 2. Parou na região norte? Tá. Agora você vai continuar a viagem. Saindo do Amazonas, na região norte, sua aeronave deverá seguir viagem para o estado do Rio Grande do Norte. Onde é que fica esse estado? Vamos lá. Onde será abastecida e levará um cientista que trabalha na região, na base de lançamento de foguetes. Sua segunda missão foi cumprida na região Nordeste. Até me adiantei aqui. Porque o Rio Grande do Norte é uma unidade federativa da região Nordeste, que está localizada a nordeste do centro do Brasil. Lembra quando a gente falou sobre os pontos colaterais? Pontos cardeais, pontos colaterais, certo? Bom, 3. Continuando a viagem. Saindo do Rio Grande do Norte, localizado na região Nordeste, sua aeronave deverá buscar um novo adubo para o cultivo de arroz e deixar o cientista em São Paulo, estado que possui a capital de mesmo nome. Ela é a maior cidade do Brasil em número de população. Sua terceira missão foi realizada na região Sudeste, porque São Paulo pertence à região Sudeste. 4. Está terminando a nossa viagem, tá? Presta atenção. Saindo de São Paulo, na região Sudeste, o seu destino é Florianópolis, capital de Santa Catarina. Cidade bonita. Para entregar um novo adubo para ser usado no cultivo do arroz. Lembra lá do adubo que foi comprado lá no Rio Grande do Norte? E comprar semente de soja. A sua quarta missão foi realizada na região Sul, tá? Sul. 5. Tô terminando. Aguenta aí, aperta o cinto. Saindo de Florianópolis, localizado na região Sul, a sua missão é entregar em Cuiabá, capital do Mato Grosso, as sementes de soja para que eles façam o plantio. A sua quinta missão foi cumprida na região Centro-Oeste. Tá aqui, ó, tá? Centro-Oeste, tá bom? Então vamos lá, vamos recapitular para ver se a gente conseguiu acertar. Vamos lá. Vamos começar lá do 1, tá? Do 1. A nossa viagem lá do 1. E aí, é bom a gente saber disso, gente, porque a gente vai aprendendo, certo? A conhecer um pouco mais sobre as nossas regiões e os nossos estados. Então vamos lá. Distrito Federal localizado na região Centro-Oeste, tá? Distrito Federal localizado na região Centro-Oeste. Lembra que eu falei que o Distrito Federal está localizado lá no estado de Goiás e o estado de Goiás está localizado na região Centro-Oeste. Aí, Amazonas. Manaus é capital do Amazonas. Então, o estado do Amazonas fica onde? Vamos lá. Região Norte, tá? É vizinho lá do Pará, ok? Que está, claro, localizado na região Norte, tá? Ao norte, tá? Então, você tem aqui Norte, Sul e embaixo. Aí você abre o baixo, tem o do lado Leste e Oeste, tá?
E entre um ponto cardeal e outro, você tem os pontos chamados pontos colaterais. Bom, vamos lá. Vamos focar somente nas partes em vermelho, tá? Então, saindo do Amazonas, na região norte, nós temos agora, vamos para o Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, tá? Que está localizado na região nordeste, tá? Rio Grande do Norte, capital natal. Então, vamos lá. Região nordeste, beleza? Focou aí? Bom, Rio Grande do Norte, nós já saímos de lá do Rio Grande do Norte, agora, claro, que fica na região nordeste, agora vamos lá para São Paulo. E São Paulo fica onde? Região sudeste. Gente, e aqui ó, tem uma observação importante, porque veja bem, a cidade de São Paulo, a partir lá da década de 50, 60, houve muita migração, nós já também falamos sobre isso, né, que é a saída de nordestinos, pessoal aqui do norte e nordeste para São Paulo. Na época a cidade estava se desenvolvendo, estava havendo muito emprego na construção civil. O que acontece? Houve uma enxurrada de imigrantes nordestinos para São Paulo. Resultado disso, a cidade de São Paulo hoje, basicamente, ela é formada sobretudo por pessoas do Nordeste, sobretudo do Nordeste e do Norte, por causa dessa migração. Interessante isso, né? Então, se você pensar hoje a cidade de São Paulo, eu arrisco até a dizer que a cidade de São Paulo hoje é uma cidade misturada, certo? Em que você tem muitos descendentes de nordestinos que saíram daqui do Nordeste atrás de trabalho e emprego para São Paulo. Não só para São Paulo, mas para Rio de Janeiro, para a construção de Brasília na década de 50, tá? Para as cidades grandes como Belo Horizonte, que é onde funcionava a cidade dos minérios, tá? Ainda é, mas nessa década era muito mais, tá ok? Bom, e aí Florianópolis, capital de Santa Catarina, que fica onde? Bom, já saímos lá de São Paulo, região sudeste. Florianópolis fica onde? Na região sul, tá? Olha, há uma coisa interessante que a gente tem que falar sobretudo sobre os estados. Gente, cada estado está localizado na sua devida região, e aí, há algum tempo atrás, até isso é historicamente falado, se dizia, por exemplo, que os estados do Norte e Nordeste são os estados mais pobres da federação. Ou seja, desse conjunto de estados que formam o imenso Brasil, a República Federativa do Brasil, os estados, sobretudo do Nordeste, eram os mais pobres. Isso não é verdade. Isso é um mito, é uma lenda que foi criada exatamente para se querer desvalorizar o estado. O nosso estado do Nordeste ele é riquíssimo em belezas, em cultura. Nós temos, por exemplo, aqui o maior produtor de sal do Brasil, exatamente, que fica lá no Rio Grande do Norte, ok? Nós temos as maiores atividades culturais e um dos maiores símbolos da cultura brasileira, que são as festas juninas, ok? Então nós temos muito folclore, nós temos muita coisa para propiciar para qualquer tipo de pessoa que venha de outras regiões. E o Nordeste hoje se tornou um polo de turismo. Por quê? Porque nós somos o estado e que a gente tem basicamente todos os estados que ficam à beira-mar, menos, é claro, né, a nossa capital Teresina. A capital Teresina é a única capital que não fica à beira-mar, tá? Mas o Piauí faz limite com o mar porque nós temos lá Parnaíba, ok? Então, se você pensar, são estados da federação riquíssimos. Então, pensa nisso. Antes de ouvir alguém dizer, o estado do Piauí é pobre, é o estado mais pobre da federação, isso foi um mito que se criou, tá certo? É claro que o nosso estado, se a gente for comparar, por exemplo, com a cidade de São Paulo, a sua economia não chega talvez a 1/3 de São Paulo. Só que o nosso estado, em dimensão territorial, ele é grande, certo? Mas nós temos um contingente populacional, ou seja, o número de pessoas que moram aqui, em relação a São Paulo, que tem 11 milhões, nós temos um pouco mais de 2 milhões, gente. Então, a gente não pode comparar também, tá? Então, a economia circula,
O estado do Piauí hoje é um estado riquíssimo. Teresina é uma cidade riquíssima, inclusive a gente está recebendo muita gente, muitos imigrantes como venezuelanos, chineses, o pessoal de Portugal está vindo para cá exatamente para montar comércio aqui. Então, muito cuidado com isso, tá bom? Bom, e aí nós temos Cuiabá, que é, né, capital de Mato Grosso, cuidado, porque tem o Mato Grosso do Sul, certo? E aí, gente, aproveitando aqui, antes daí da gente ir para o nosso desafio para casa, deixa eu falar um pouquinho. Se vocês quiserem pesquisar sobre o Pantanal, eu recomendo. O ano passado nós tivemos uma grande dimensão de área queimada no Pantanal. Foram milhares de animais mortos pelos incêndios. Isso é criminoso, isso acontece todos os anos. E vocês não imaginam o tempo que demora para um Pantanal se recuperar, tá bom? Vamos lá para o nosso desafio? Desafio do livro, não tem nada de difícil. O que você vai fazer? Lê o texto da página 11, localiza logo aí, vai localizando aí. Página 11 do seu livro de geografia, está aqui. Você vai responder as letras A e B e C da questão 2, tá? Somente as letras A, B e C lá da questão 2, que está localizada lá na página 11. Tudo bem? Nada difícil. Localizou aí? Marca logo aí, né? Asteriscazinho com lápis, com um apontador, qualquer tipo de coisa para você não perder o pique, tá bom? Então, página 11 do seu livro de geografia, responder apenas as letras A, B e C da questão 2. Tudo bem? Nada difícil, esse estilo de letra isso aí. Gente, estamos encerrando mais uma aula. Realmente, o que é bom termina, né? O tempo passa rápido, mas recomendo. Perdeu alguma aula do professor JJ, qualquer uma delas, você vai lá no YouTube, pede o link lá ao seu professor, pede lá para você assistir no YouTube a hora que você quiser. Tudo bem? Baixa no seu celular e vai assistindo as aulas. E você pode assistir mais de uma vez, tranquilamente, tudo bem? Não esqueça disso, perdeu alguma aula, pede o link para você assistir em outro momento, porque de repente às vezes falta energia, a conexão cai, tem algum problema no celular, e aí você não tem como assistir, e aí pode assistir em outra hora, através do YouTube, beleza? Gente, a gente se despede aqui, deixa aquele abraço, pessoal da zona rural, pessoal da zona urbana, a gente se vê na próxima aula.